Então, o terceiro passo vai ser o quê? A gente vai verificar a necessidade de armadura adicional de flexão, que é uma daquelas 3 verificações que nós temos que fazer. Que nada mais é do que temos a vigota, né, que é essa parte aqui em cinza. E essa parte aqui já é a parte que já vem concretada. Essa parte aqui é a parte que nós vamos concretar na obra, né? E aí, quando a gente vai verificar, então nós queremos saber. Lembrando, TR8645, então significa que tem uns 2 barras de 5 dentro da vigota. Barra de CA60, tá? Então vamos lá. Então primeiro a gente tem que avaliar o modelo estrutural. Lá, vai lembrar que nós temos aqui essa laje e nós estamos posicionando, né, nessa direção a vigota. Logo, nós temos então aqui o seguinte, nessa direção nós temos lá, igual vimos anteriormente, um carregamento de 1,74 kN para cada metro. E nós iremos posicionar nessa direção. Logo, quando a gente for fazer o modelo de cálculo, nós temos o que? Posicionando aqui, olhando entre eixos, nós temos 2 metros que é o interno, 10 de cada parte aqui, porque a gente está pegando o eixo da viga, né? Então nós temos esse modelo estrutural aqui. Beleza? Geralmente, pessoal, nós posicionamos uma laje, tá, no menor vão, até porque fica mais fácil, a gente tende a pegar vigotas menores e ficar mais econômico. Poderia posicionar na outra direção, mas geralmente a gente posiciona a vigota na direção do menor vão. Então vamos lá. Então, agora nós vamos aqui no passo 3.2, que é verificar aqui os esforços solicitantes. Então vamos lá. Então nós temos aqui para esse modelo, para a gente calcular o momento fletor máximo desse modelo, vocês vão lembrar lá, que é o que? O momento ele é esse poder de fazer a flexão, né? Ele é a carga vezes o vão ao quadrado dividido por 8. Então nós temos aqui, ó, a carga que é 1,74 kN para cada metro vezes 2,20, que é o vão ao quadrado, dividido por 8. Isso aqui já é padrão, tá? Para uma viga, né, uma vigota ou um modelo assim de viga biapoiada com uma carga distribuída, nós vamos ter isso aqui padrão, QL ao quadrado ou PL ao quadrado sobre 8. Eu multipliquei isso aqui por 100 para converter o que? Em vez de ser kN vezes metro, nós vamos ter kN vezes centímetro. Então, estamos convertendo de kN vezes metro para kN vezes centímetro. E o esforço cortante máximo, que também nós iremos utilizar esse esforço cortante lá na frente para que é uma das nossas verificações, ele nada mais é do que o carregamento total vezes o tamanho do vão dividido por 2, que é o que vai fazer esse esforço cortante aqui nessas extremidades. Então, 1,74 vezes 2,20 dividido por 2, nós vamos ter esse esforço aí de 1,914 kN. Então, o próximo passo agora, nós iremos avaliar um modelo de cálculo. O que esse modelo de cálculo é? Basicamente é o seguinte. Por exemplo, o que é essa verificação aqui? Nós vamos trabalhar o seguinte, ó. Nós temos um parâmetro que é o momento de referência. O que esse momento de referência ele é? Nós iremos comparar esse momento de referência com o momento que nós calculamos anteriormente, que é o momento de cálculo. Se esse momento de referência ele for maior do que esse momento de cálculo, nós iremos calcular essa laje, né, essa viga aí de um jeito. E se for menor, nós calcularemos de outro jeito. O que esse momento de referência ele indica? Ele indica nada mais do que o posicionamento da linha neutra. Então, por exemplo, aqui, ó, se o momento de referência ele for maior do que o momento de cálculo aqui solicitante, significa que a nossa linha neutra ela está nessa mesa aqui, ó, nessa parte aqui. Então, se isso acontecer, né, ele estiver dentro da mesa aqui, ele não estiver extrapolando, estiver exatamente aqui, ó, dentro dessa mesa, significa, né, que estando dentro da mesa, nós podemos fazer uma simplificação de cálculo, que é o seguinte: ao invés de usar uma viga T verdadeira como modelo de cálculo, vai permitir a gente fazer uma simplificação dessa viga T verdadeira por uma viga como se fosse uma viga retangular. Então isso aqui só é válido se a nossa linha neutra estiver dentro da mesa. Por quê? Essa região aqui da linha neutra é a região onde o concreto está sendo comprimido. A região abaixo da linha neutra é onde que está sendo tracionado. E na região aqui onde está sendo tracionado a gente despreza, porque vai ser onde que a gente vai utilizar o aço para combater isso. Então, por isso que quando o nosso momento aqui de referência ele estiver maior do que o momento de cálculo aqui, a gente pode fazer essa simplificação de usar uma viga retangular
de BF, né, que é a base dela de 42 centímetros e a altura dela sendo 12. Então, vamos primeiro então calcular aqui para ver esse momento de referência. Essa é a formulação do momento de referência. Ele é igual a FC, né, que é uma resistência aqui do concreto à compressão de cálculo, vezes o BF, que é essa região aqui da mesa, vezes o HF, que é essa altura aqui da capa de concreto, e isso vezes o D menos o HF dividido por 2. O que esse D aqui ele é? O D nada mais é do que a subtração entre a altura total, que aqui nós temos 4 mais 8, é 12, menos o D' que a gente tinha informado lá no início, que é aquele parâmetro, né? Então, fazendo os cálculos aqui, nós vamos ter, ó, o FC ele é 0,85 vezes o FCK dividido por 1,4. Então, o FC que ele vai ser 0,85 vezes, aqui o nosso concreto é de 25 MPa, convertendo o MPa para kN por centímetro quadrado, ele vai ser o quê? Só dividir por 10, vai dar 2,5 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,4. Então, nós vamos ter aqui que o FC ele vai ser 1,518. O nosso D, igual eu tinha dito anteriormente, que ele é o nosso H total, que é o 12, né, que é 8 mais 4, menos o D', que é 2,5. Então, o nosso D aqui ele vai ser 12 menos 2,5, vai dar 9,5. Então, substituindo aqui para o momento de referência, nós vamos ter que ele vai ser o FC, que é 1,518 kN para cada centímetro quadrado, o BF, que é 42, vezes 4, que é o HF. A parênteses vezes 9,5, que é o D, menos HF, que é a capa de concreto, dividido por 2. Esse valor aqui dá um momento de referência de 1912,68 kN. Então, como a gente calculou anteriormente nosso momento de cálculo ele é o quê? Ele é sempre 1,4 vezes o momento que a gente calcula lá. A gente calculou o nosso momento anteriormente, ele tinha dado 105,27 kN/cm. Multiplicando isso por 1,4, nós vamos ter 147,38 kN/cm. O que isso significa? Como o nosso momento de referência ele é um momento, né, ele é maior do que o nosso momento de cálculo, a gente vai calcular a nossa seção T aí como se fosse uma viga retangular, uma falsa viga T, né, de base BF. Okay? Mais para frente, em próximos vídeos, posso até trazer para vocês, e se esse momento de referência ele fosse menor, aí a gente teria que calcular como se fosse uma viga T verdadeira, tá? Mas assim, 99% dos casos para viga, tá? Para laje treliçada, para esse modelo aqui, nós sempre vamos ter a possibilidade de calcular dessa forma aqui, porque o momento de referência ele é muito baixo, ele é muito alto e o nosso momento solicitante é muito baixo. Então, sempre vai cair nesse primeiro caso aqui. Cairia no segundo caso quando a gente faz um cálculo para verificação de viga T. Aí, viga T, a gente vai fazer uma consideração diferente, aí cairia nesse caso aqui. Mais para frente aqui no vídeo, no nosso canal, a gente vai fazer um vídeo fazendo verificações de viga T, mas não é o nosso caso aqui agora, tá bom? Então, em resumo, nós iremos utilizar esse modelo aqui, é como se fosse uma viga chata de base de 42 e altura de 12 centímetros, para fazer a nossa verificação aqui dessa armadura de flexão. Então vamos lá, então nós vamos calcular a área de aço necessária da vigota. Então, para a gente calcular a área necessária de aço da vigota, nós temos que seguir esse passo aqui, ó. É calcular o K. O K é um coeficiente, tá, de resistência de concreto aí, do concreto interno. Que ele é o seguinte, vai ser um parâmetro que vai informar para a gente o quanto que o concreto ele suporta, a parte comprimida, né, quanto que ela suporta sem aço. Então, o limite dela aqui é 0,295. Então, todas as vezes que a gente for calcular laje, seja maciça, seja pré-fabricada, sempre nós temos que ter esse limite aqui, ele não pode ser maior do que 0,295, ele tem que ser menor ou igual. Então, por isso que eu coloquei OK aqui. Então, o MD é o momento de cálculo, que a gente tinha calculado anteriormente, né, que é o momento vezes 1,4, que é 147,378 kN vezes centímetro. O FC calculamos também anteriormente, no passo anterior, que é 1,518 kN por centímetro quadrado. O nosso B, ele vai ser aquele BF, né, que é considerando a nossa seção retangular, de 42 de base e 12 de altura. E o D é o nosso H menos o D', que também nós já tínhamos calculado no passo anterior, que é 9,5. Então, fazendo conta aqui do K, o K ele vai estar
dando bem abaixo, né, do 0,295. Então o centímetro concreto aqui, ó, ele não precisa de ajuda na parte comprimida. Nós vamos ter que armar aqui na parte tracionada, tá? Então vamos lá. Então, para a gente calcular a área de aço necessária ali na vigota, nós temos que seguir também essa formulação. Então vamos lá. FC vezes B vezes D, nós já temos essas informações. O FYD, ele é o que? Ele nada mais é do que o aço CA60, ele tem 60 kN por centímetro quadrado de resistência do seu FY. Então, como a gente tem que fazer aqui uma resistência de cálculo, todas as vezes nós temos que fazer uma divisão por 1,15 para o aço. Então a fórmula para descobrir o aço necessário é essa aqui. Aí nós temos que multiplicar, e esse fator aqui, né, para a área de aço, ele inclui o K que a gente calculou anteriormente. Então tudo que a gente for fazer aqui sempre são os parâmetros que a gente utilizou anteriormente. Então, fazendo essa área de aço aqui, nós temos 1,518 que é o FC do concreto, 42 que é a base lá da nossa viga, né? 9,5 é o D e 60 por 1,15 é o nosso FYD. Isso tudo multiplicado por 1 menos a nossa raiz de 1 menos 2 vezes o K, que a gente encontrou anteriormente. Nós vamos ter um AS de 0,3011 centímetro quadrado. Então, olha que interessante aqui que nós vamos pegar. Nós temos que ver que na vigota TR6845, esse 5 ele indica que existem duas barras de 5 milímetros. Então, a área de cada barra de 5 milímetros é aproximadamente 0,1963. Então, duas barras vão equivaler a 0,3926 centímetros quadrados de área de aço. O que isso significa? Que a área de aço que precisa aqui, né, ela é menor do que a área de aço que está na vigota. Então, o que isso significa? Significa que a gente não vai precisar de colocar aço adicional na nossa vigota, tá? Então, por exemplo, se aqui quando nós tivéssemos calculado e tivesse dado um valor aqui para esse caso, por exemplo, 0,600. Então, 0,600 ele é maior do que 0,3926, que são as duas barras de 5 milímetros. Então a gente pegaria esse 0,60, subtrairia, né, desse valor que existe, e essa diferença a gente colocaria aí a área de aço adicional dentro dessa vigota. No nosso caso não houve a necessidade, então vida que segue. Então significa que para flexão, nossa primeira verificação, não tem necessidade de ter aço adicional dentro dessa vigota. Então ótimo. Vamos para o próximo então passo aqui.